E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Mais um podcast Revalida. Estamos aqui com a doutora Yumi. Ela vai falar um pouquinho sobre a aprovação dela no Revalida, as coisas que ela fez para poder aprovar. Vamos conversar um pouquinho, saber aí quais estratégias para a aprovação na prova do Revalida. Bom dia, boa tarde, né, doutora? Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Me conta, primeira pergunta que eu faço sempre. Como foi que você me conheceu? Sim, eu te conheci pelo YouTube, né? Na época que eu te conheci, você fazia lives de notícias do Revalida. Aí depois você começou com as lives dos temas, e aí eu já te fui conhecendo mais de perto. Isso foi que ano? Foi em 2019, não foi? Eu acho que foi 2019. Isso, no 2019. Acho que recém você estava começando Era. a fazer lives, essas coisas. Eu fazia vídeos de questões, respondendo questões, ou então falando de assunto, mas a maioria das coisas que eu fazia era de notícias, porque era justamente naquela época que estava saindo muita coisa sobre a prova do Revalida, que não tinha mais prova, e tava aquelas notícias, Isso, né? foi na época que ainda não tinha prova, né? Teve aquela pausa de 2 anos e pouco. Foi isso mesmo. Aí você atualizava tudo aquilo que era notícia do Revalida, você atualizava pelo YouTube. É verdade. Divulgava nos grupos do Facebook. Era um tempo difícil para ter visualização. Me conta, como foi que você se preparou para a prova teórica do Revalida? Tá, para minha prova, quando eu fiz a prova teórica, eu comecei assistindo as lives da Quality, lives gratuitas, né, que eles faziam pelo YouTube. Inclusive, você participava também em algumas lives da Quality, né, e aí eu vi que já você tinha mudado um pouco o tema do canal, que já estava mais enfocado em tema, ou seja, na área da Revalida mesmo. E aí eu comecei a assistir tuas lives também, naquelas lives de questões que eu adorei, já fiquei contigo, né? Essas lives que você assistia inicialmente, foram aquela que eu falava de temas ou foi as da semana Revalida? Não, eram as lives de questões mesmo, de Revalida. Entendi. Que aí você resolvia as lives, assim, as provas de cada ano da Revalida. Entendi. Muito massa. Foi quando a gente começou a entender como era a prova. E sem ter feito essas lives, eu não entenderia até hoje como era a prova do Revalida. Mas foi muito importante. Fazer questão assim, né? Fazia a prova de 2017, 2016, 2015, saia fazendo todas. Me conta, que dicas você daria? Sim, você tá falando que você começou a assistir as lives. Mas a pergunta foi, como você se preparou? Depois disso, o que foi que você fez? Isso, depois disso, a galera do YouTube estava pedindo para você fazer um curso, né? Eu sou daquela época do teu primeiro curso, aquele da R$ 500, lembra? Quando tudo era mato, que você disse. Aí eu comprei o primeiro curso, eu fiz, eu achei muito bom, eu progredi muito nos estudos, porque você colocava, tipo, por dias, né? Segunda-feira, os dias de clínica, terça, cirurgia, e assim. Aí eu assistia essas lives, que eram lives bem resumidas, bem focadas, fazia os simulados diários, e finais de semana tinha aqueles simulados de 100 questões, que também foi muito, muito proveitoso. Você foi da primeira turma, então. A galera que mandou mensagem para mim disse, faz o curso, pelo amor de Deus. Exatamente. E aí depois, 6 horas da tarde, você fazia as lives respondendo as questões. Ou seja, foi uma época bem intensa, mas foi muito proveitosa. Eu sou daquela turma lá. E esse curso, quando eu comecei a fazer o curso, eu só tinha uma semana de vantagem com vocês. No começo eu tinha 2, mas eu atrasei um pouco, aí era fazendo a semana e já publicando. Aí vocês assistiam. Enquanto vocês estavam assistindo uma semana, eu tava fazendo a outra. Foi trash demais. Eu não acho que eu conseguiria fazer de novo o que eu fiz, porque foi muito trash. Era porque eu tava estudando, né? Eu tava estudando também pra prova aí. Cara, quando tá estudando, o ritmo é frenético, né? Tudo você faz. Mas fora, agora eu tô com uma preguiça tão grande pra fazer as coisas. Meu Deus do céu. Porque agora o cara já passou. Né? Já relaxa. Menino, como é difícil estudar ou fazer qualquer coisa quando você já passou da prova. Poxa, é muito difícil, pelo amor de Deus. Me conta, quais dicas você daria para uma pessoa que vai fazer a prova? Porque você falou para mim assim, eu me preparei com o curso, primeiro comecei com as lives, tal, preparei com o curso. Que coisas você fazia que deram certo para você na hora de fazer a prova do Revalida teórica? Assim, uma coisa que para mim foi importante, que eu aprendi contigo, foi
foi a rotina do estudo, né? Porque você todos os dias marcava um horário para fazer as lives. E já me obrigava nesse horário a não fazer mais nada do que assistir as lives. E assim foi sendo todos os dias. Foi um treinamento diário. Aí depois que eu peguei a rotina de estudo, aí eu fui pegando o jeito de estudar as provas, que a gente tem que conhecer a pegada da prova, como é que perguntam, como é que os temas são cobrados, e esse método que você utilizou de resolver questões foi fundamental. Aí, eu resolvi as questões com você. No dia que, ou seja, no momento que eu achava que algum tema eu não conseguia, ou seja, não lembrava e eu tinha dúvida, aí eu revisava esse tema, mas aí eu continuava fazendo as questões. Acho que eu acho com 80%, 90% da prova. Entendi. Fazer as questões. Ou seja, você tinha a rotina, que era o cronograma do curso certinho, todos os dias você estudava um tema, e aí você seguia a rotina do curso, que era fazer as questões, ver as lives que a gente fazia, basicamente centrado na prova. Então é isso que é a rotina do curso. Aí, como foi a prova? Lá no dia, quando você fez? Quantas vezes você fez a prova? Foi uma vez só que você fez a prova? Foi mais de uma vez? O curso foi em 2020. Então, você passou na prova 2020, passou em 2021? Como foi? Eu fiz a prova 2020, tá? E aí, por 3 pontos, eu não passei. Entendi. Aí eu tive que me apresentar de novo em 2021, que já passei, foi bem mais tranquilo enquanto a questão, porque eu acho que essa parte a primeira vez, né, que a gente passa por isso, fica com aquele medo. Mas já na segunda foi tranquilo, já passei, graças a Deus. O que foi diferente? Teve alguma coisa que você fez diferente em 2021? Ou então foi a mesma coisa e você só intensificou? Como foi? Sim, eu já tinha uma rotina bastante boa. Eu só intensifiquei ainda mais, né? Foquei mais nas coisas que eu tinha dúvida, sabe? Eu assisti muito mais live, treinei muito mais as questões. Aí eu lembrava muito quando você dizia para nós, né? Tem que fazer mínimo 5 vezes a prova para você então ir para as provas de residência, né? Porque às vezes tinha galera que falava que já tinha feito muitas perguntas. É lógico. E é fundamental, né? Isso eu acho que faz toda a diferença. Se o cara não faz bem as questões, muitas vezes, é como se não enxergasse. Chega na prova e ele não consegue enxergar o que a questão tá fazendo. Tava fazendo uma entrevista hoje de manhã e as pessoas dizendo que eu entrevistei de manhã, 2 pessoas falaram a mesma coisa. Que disseram assim, olha, quando você faz a prova várias vezes, não é que a prova se repete completamente, mas o tema, a ideia, o jeito é a mesma coisa. E como você já tá acostumado com as questões, você já fez várias vezes, então é pra você que fez a prova várias vezes, é como se fosse a mesma questão. Porque a temática é a mesma, parecido. Então você olha e é a mesma questão. Então você não tem dificuldade, porque você já procura já aquelas coisas. É bem tranquilo. Me conta, aí você em 2021 você aprovou. Em 2020 você fez a prova, não conseguiu, teve alguns empecilhos em relação a esse nervosismo da primeira vez. 2020 você aprovou. Como estudar para a prova prática agora? Como foi que você pensou a prova prática? Como foi que você estudou para a prova prática no começo? E o que foi que você fez? Bom, para minha prova prática foi um grande desafio para mim, sabe? E o teu curso para mim foi meu salva-vidas, como eu falo hoje, porque eu fiz a prova em setembro. Aí o resultado ele veio em 26 de outubro. E ainda não tinha, quando eu fiz a prova teórica, não tinha previsão de quando ia ser a prática. Só que já no mês de outubro começou aquela notícia de que a provável data era em dezembro. Mas eu não tinha estudado ainda. Aí eu comecei a estudar realmente depois que saiu o gabarito, ou seja, a nota preliminar, que já falava que eu estava aprovada. Só que do dia 26 de outubro até o dia 18, que acho que foi a prova, tinha só um mês e meio, que foi o tempo que eu estudei para a prova, realmente. Foi muito pouco tempo. Aí eu estava muito nervosa, porque eu não sabia como que era a dinâmica da prova prática, como que era a pegada, como que era os temas cobrados, né? E aí eu já estava contigo, eu digo, não, eu vou continuar com o Rafael, eu gosto muito do método dele. Aí tu lançou a prova o curso prático e eu comprei, tá? E eu fiz fazendo do jeito que tu indicava pra gente fazer. E aí teve aquele curso presencial, que para mim fez toda a diferença, porque ainda eu estava meio que perdida, sabe? Na questão de como desenvolver as estações, eu ainda não me sentia segura. E então, quando eu fui lá, Maceió, foi meu divisor de água, porque depois que eu saí de lá, eu já foquei, fui
exatamente naquilo que eu sabia que era para fazer. Entendi. E foi exatamente assim como aconteceu. As estações, tudo. Agora me conta, falar um pouquinho sobre o curso, sobre a experiência principalmente do presencial. Porque o que eu percebo, assim, todo dia, todo curso que a gente faz, no primeiro dia sempre é de um jeito, no último dia sempre é do mesmo jeito. Então os alunos do primeiro dia parecem que são os mesmos alunos. O cara chega no primeiro dia, dá totalmente perdido, sem saber nem se posicionar, nem conversar. Às vezes com um esqueleto voando na cabeça. E quando sai do último dia, todo mundo sai já como se fosse direcionado para a prova. O que é que o curso, a parte prática, ajuda que o online não ajuda, por exemplo? Por que o prático é tão importante para você, na sua opinião? É que no curso prático a gente bate mais com a realidade do que vai ser a prova, né? Aí tu experimenta tanto aquele nervosismo como aquela hora em que pita, que ele entra. E uma coisa importante que me ajudou também do curso que eu fiz com vocês foi aquele treinamento de 6 minutos, né? As dicas que você passou. Você disse, você tem que treinar para 6 minutos, porque no que você se apresenta na câmera, que fala seu nome, já vai contando o tempo, né? Então você tem que treinar, fazer as estações em 6 minutos. E também a questão do esqueleto, né? Aí você disse, olha, assim você não sai do tema da estação, você continua com o esqueleto. Assim o ator te diga, não consta no script, você continua o esqueleto. Então eu já gravei na minha cabeça. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar com o esqueleto, né? E foi exatamente assim que aconteceu. Eu segui aquele padrão, aquele roteiro que você deu. Entendi. E foi perfeito para mim. Foi muito importante essas dicas que tu passou lá no curso. Entendi. O esqueleto, para quem não entende, é um padrão que eu estabeleço, assim, que a gente fez baseado nas provas anteriores do INEP. A gente vê todas as perguntas que já foram feitas nos checklists anteriores, e aí eu coloquei elas todas juntas em um só checklist. E aí você pergunta tudo que pode ser perguntado. Então não tem nada que foge do esqueleto. O cara chega lá, se fizer aquelas perguntas, ali estão todas. Por exemplo, se você tem dúvida do que perguntar nos antecedentes do paciente, então sempre você tem que perguntar: vacinas, alergias, cirurgias, internações e medicações. Se tem algum sintoma que você não sabe o que perguntar, o paciente chega, eu tenho o sintoma piriri. Eu tô tendo piriri, doutor. Não importa o sintoma. Todo sintoma a gente pergunta quando começou, se foi a primeira vez, se melhora ou piora com alguma coisa, se mais alguém tá tendo os mesmos sintomas. Então você vê, essas coisas ajudam, porque quando você chega lá na hora e você não sabe o que perguntar, se você tiver já automático que você vai perguntar, 5 pontos você já consegue de graça, pelo menos na estação. Então facilita demais a vida. Doutora, você passou pelo curso online, fez mentorias, curso presencial. Quando você chegou lá para fazer a prova, você teve alguma surpresa ou foi exatamente o que você imaginava que seria? Olha, foi bastante parecido que a gente viu no curso, né? Porque realmente aconteceu que quando a gente entrou na estação, pelo menos na minha prova, naquela hora que a gente se apresenta para a câmera, que coloca aquele número de inscrição, já vai contando o tempo. Então, já quando tu senta ali para começar a estação, já tem, tipo, nos 2, 3 minutos já descontado, né? Então, nessa parte também foi muito, muito fiel ao que você falou. Na questão também não consta no script, não me pegou de surpresa, porque a gente tinha treinado isso, então eu já estava preparada para isso, que isso ia acontecer. Também, quando... não consta no script, eu passava para outra pergunta do esqueleto, do padrão de perguntas, então foi muito fiel, foi muito parecido ao que realmente aconteceu na prova. E o legal é isso, né? Você chegar lá e não ter surpresa. A pior coisa do mundo é como eu falei para vocês, o curso é massa porque eu passei a experiência que eu tive, né? O trauma que eu tive com a prova. Porque quando eu cheguei lá, eu não teve nada a ver com o que eu esperava. Foi totalmente o contrário do que eu esperava. E outra coisa, quando começa ruim, parece que tudo desanda, né? Vai sendo tudo ruim depois dali. E se você já chega na primeira estação e é do jeito que você espera, oxe, é maravilha. Porque você só melhor. Lógico, sempre vai ter uma ou duas estações que a pessoa vai pior. Isso é normal. Mas se a pessoa faz o que tem que fazer, pelo menos daquelas estações a pessoa ganha o mínimo de pontos que você pode ganhar, né? Tudo que você pode ganhar. E grande parte dos temas das estações que saíram na prova, a gente tinha também visto no curso. A gente já tinha treinado. Porque o Revalida é muito previsível. Se você estuda baseado nas provas anteriores e no currículo das pessoas que vão aplicar a prova, fácil você descobre a maioria dos temas. É lógico que, por exemplo, vou ser sincero, eu até tinha estudado, mas eu não esperaria que caísse cirrose hepática, por exemplo. Eu não esperava isso daí, mas caiu. Do mesmo jeito que da outra vez, ninguém esperava que caísse leucemia, mas caiu. Então são coisas que não tem como você prever. Então pelo menos um tema vai ser aquele negócio. Mas no
no checklist, a gente ganha a maioria dos pontos ali, mesmo sem saber o que é. Então, é muito legal. Me diz, então, a prova foi legal, você teve alguma coisa que aconteceu lá que fugiu ao que você imaginava? Sei lá, horário, alguma coisa desse tipo que atrapalhou você lá na hora da prova? É que assim, eu fiz a prova um pouco tarde, né? Porque eles iam chamando por ordem alfabética e meu nome é com Y, né? Então eu fui a terceira de atrás para frente. Eu fiz a prova quase 1 hora da madrugada. Mas mesmo assim, ter treinado assim no teu curso, ter pegado aquelas dicas me ajudou bastante porque passei, né? Então, para a glória de Deus, deu tudo certo. Mas diga aí, ó. É isso que eu quero que você preste atenção, meu amiguinho também que está assistindo aqui essa live, é que o INEP, ele é uma prova, a prova do Revalida é muito desorganizada. Como é que uma pessoa faz uma prova 1 hora, 2 horas, 4 horas da manhã, tendo passado a tarde todinha dentro de uma sala? É um absurdo. Isso é desumano. Não tem ninguém na face da Terra que vai conseguir fazer uma prova dessa, a essa hora, desse jeito. Bem, tranquilo, não. O cara vai destroçado. Mas como foi quando você leu lá no site do INEP, aprovada? Como foi a sensação? Ai, foi muito, sabe, foi muito, é um sentimento hoje que eu não saberia descrever, porque foi muita emoção, porque é um caminho muito sofrido, sabe? O caminho do revalidando é muito sofrido em todo sentido, desde que tu vai estudar até o dia da aprovação. Então foi muita alegria, não tanto para mim quanto para minha família, sabe? A gente viu todo o fruto daquele processo, daquele todo o trabalho que a gente já tinha passado. Então foi muito alegre, foi muito bem. Quando eu pergunto, muita gente me diz assim, Rafa, foi como se eu tivesse tirado um peso das costas. E eu me identifico muito com isso daí, porque realmente é muito pesado. É porque tem a carga emocional, por exemplo, tanto para a pessoa que é formado no exterior, que é brasileiro formado no exterior, ou também de algum país que vem trabalhar no Brasil, sempre quando chega no Brasil o cara é desvalorizado como pessoa, como médico. E aí toda essa carga emocional, ela vai com você para a prova, né? Você chega lá e o cara pensa, eita, se eu não passo, eu vou ter que dar 4.100 de novo nessa prova, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Então é complicado, é uma prova complicadíssima. E é muito difícil passar por causa dessas coisas. Nem tanto por causa da prova, a prova é tranquila. Tranquila, né? Entre aspas. Era uma prova com um certo nível, mas não é impossível de você passar. Já o processo, aí eu digo, ele é quase impossível, porque, meu Deus do céu, o cara fazer uma prova 1 hora da manhã, você já tira por aí como é o revalida. Doutora, eu quero... O difícil é chegar até a prova, né? Até chegar a fazer a prova, tudo que a gente faz. E uma coisa que me ajudou muito também no teu curso, para mim, né, na minha experiência particular, não só a questão do curso, da prova, ou seja, do treinamento como tal, senão também a parte emocional, né? Que tu dava muito ânimo pra gente e falava, eu me lembro muito de uma coisa que tu falou que fez muita diferença para mim, que como eu tinha pouco tempo, eu me preparei praticamente 6 semanas, né? Aí eu estava um pouco desanimada e tu uma vez no grupo falou, você não pode ir para a prova achando que vai desaprovar. Você tem que ir para a prova achando que poderia precisar de recurso, mas nunca ir achando que vai desaprovar, que vai reprovar, no caso. E então também essa questão de dar ânimo, dar força, isso também é muito importante. Não foi aquela coisa fria de aprender os temas, treinar e deu, não. Foi aquele convívio, né? E também estava passando por isso. Então por isso a gente teve muita essa vivência, muito essa química também. E é lógico que a pessoa não entende, só quem passa por esse negócio entende. Você entende, né? Você entende porque você passou. É muito estressante, é muito. E eu passei. Muitas pessoas, assim, eu me identifico com muitas pessoas hoje em dia. Então hoje, quando o cara diz para Rafael, eu não consegui, faltou um ponto, eu me coloco no lugar daquela pessoa, porque eu entendo que é isso. Quando eu fiz a primeira vez, né, em 2020 a prova, também faltou 1,25 para mim, e foi por causa de erros bestas. Eu não desaprovei por causa do INEP, não. Foi por causa de mim. Eu cheguei, esqueci de perguntar em uma estação, demorei demais, esqueci de perguntar se tinha dúvidas, esqueci de dar analgesia endovenosa, nada de trauma. Então, coisas que eu sabia, mas que pelo nervosismo você esquece lá na hora. Então, a gente nunca desaprova porque a gente não sabe. A gente desaprova porque deixa de fazer o que a gente sabe. A maioria das pessoas é assim. Porque se você passou para a prova prática, se você passou na teórica, você tem conhecimento. Não tem como passar naquela prova sem conhecimento, não. Porque é uma prova muito difícil. A prova teórica é muito mais difícil que a prova prática. Mas a prova prática, ela é diferente, né? Ela é totalmente diferente. Então, a pessoa não está acostumada a estudar e se preparar para a prova prática. É por isso que as pessoas desaprovam. Não é nem tanto por causa do conhecimento, é porque o esquema da prova é diferente. Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua participação. Eu sei o quanto é difícil dedicar tempo para a gente fazer essas entrevistas, mas eu gosto muito de fazer essas entrevistas, primeiro, porque eu aprendo muito com vocês, com a experiência de vocês, e a gente deixa registrado para que outras pessoas também entendam como é a prova, né? Porque às vezes se identificam com você. Não, eu
tenho um grupo de pessoas que se identifica comigo, mas cada pessoa se identifica com pessoas diferentes. Então eu tenho que trazer o maior número de pessoas diferentes para que as pessoas se identifiquem, né, com a história. Então eu quero te agradecer pela sua participação e lhe parabenizar. Parabéns pela sua aprovação, porque passar no Revalida não é fácil, não é impossível, mas não é fácil por causa de todo o processo penoso, a novela mexicana do Revalida. E eu queria que você dissesse as suas considerações finais para a gente poder terminar a entrevista. Sim, minhas considerações finais e, de alguma forma, aconselho, né, para revalidantes, assim, que a gente. Primeiramente, criar uma rotina de estudo, né, centrar nos temas mais, ou seja, os temas principais, pegar bem o jeito das questões, como são cobradas, da prova teórica também, e se mesmo fazendo as coisas certas, no dia do resultado ainda não for aprovado, não desistir, vai para os recursos, porque muitas vezes o candidato aparece como reprovado, mas os recursos aprovam, porque a prova não foi bem corrigida, né? Então a gente não pode se deixar vencer, tem que lutar até o final, tem que lutar. É verdade, é verdade. E a gente muitas vezes é vencido antes de chegar ao final, né? E o que você está falando é fundamental. Nunca se deixar abater, porque cada um se conhece, cada um sabe o que sabe, né? Então, você, meu amiguinho que assistiu esse podcast, espero que você tenha gostado, que tenha feito diferença na sua vida. Papai do Céu abençoe todos vocês e eu desejo sinceramente, todo o meu coração, que todos vocês que estão assistindo aí, que vão fazer a prova do Revalida, aprovem no Revalida. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Nos vemos no próximo podcast Revalida. Tchauzinho pra você.